Olá, eu sou Lisandra Soave e hoje eu vou concluir a história contada na ópera Der Ring des Nibelungen, O Anel do Nibelungo, de Wagner. Como eu já falei, essa ópera é composta por 4 partes: O Ouro do Reno, de Rheingold, A Valquíria, de Valkor, Siegfried e Crepúsculo dos Deuses, Götterdämmerung. E é sobre essa última parte que eu vou falar hoje. Mas antes de dar o desfecho da história da Valquíria Brunhild e do herói germânico Siegfried, eu preciso falar sobre as Nornas. Assim como na mitologia grega nós temos as Moiras e na mitologia romana nós temos as Parcas, as Nornas são 3 mulheres, 3 irmãs que tecem o destino dos homens e dos deuses. As Nornas são elementais, ou seja, são espíritos da natureza e são filhas da deusa Herda. A primeira é uma anciã chamada Urd e ela se encarrega dos fatos acontecidos no passado. A segunda é uma mulher de idade madura, que é a Verdande, e ela cuida das coisas do presente. E a terceira é uma jovem chamada Skuld, que personifica o futuro. Então essa ópera começa com essas 3 Nornas ali tecendo e conversando, e a mais velha então conta a história da lança de Wotan, né? Como Wotan conseguiu então a sua lança. Ela conta então que Wotan, em busca da sabedoria, bebeu no poço próximo à árvore Yggdrasil, né, do fresno. Ele também cortou um galho desse fresno e com esse galho então ele fez a sua lança. E nessa lança de Wotan estão entalhadas as runas, tá? Que são as leis e são os tratados. Então tudo que foi combinado, que foi acordado, está escrito com as runas na lança de Wotan. Mas ela conta também que quando Wotan bebeu do poço da sabedoria, esse poço começou a secar e esse fresno de onde ele tirou esse galho também começou a adoecer. Já a segunda Norna, a Verdande, vai narrar eventos recentes que nós inclusive vimos, né, no último vídeo, que foi quando o herói Siegfried então quebrou essa lança de Wotan. E esse evento então vai desencadear os fatos ali, os acontecimentos que vão culminar na decadência e na morte dos deuses. Já a terceira Norna, a Skuld, ela vai contar alguns fatos que estão para acontecer, tá? Vai dar ali alguns spoilers. E ela conta então que quando esse fresno começou a adoecer, o Wotan então mandou cortar, né? Pediu ali para os guerreiros do Valhalla para cortar as madeiras desse fresno e colocar essas madeiras no entorno do castelo do Valhalla. E vai haver então um duelo, uma discussão entre Wotan e o deus Loki ou Logi, e com a sua lança, que eu já imagino ser a lança que já está quebrada, ele vai então causar ali um ferimento no deus Loki, o semideus, né? O semideus Loki. E esse ferimento, Loki ali é o deus do fogo, né? E esse ferimento então é que vai desencadear as chamas que vão incendiar essas madeiras, tá? Então, mas esse é um acontecimento que vai ser lá do final, mas aqui essa quarta parte então começa com essa narrativa das Nornas. A partir dali, os dentes da roca com a qual elas tecem o destino começam a quebrar e elas passam a não enxergar mais nada além daquele momento, tá? Então ali elas se lamentam por não poder enxergar além daqueles acontecimentos, né? Do incêndio ali do castelo do Valhalla. Passada então essa introdução, vamos à história da Brunhild e do Siegfried. Nesse momento então, eles estão vivendo ali casados, felizes, tá? Eles estão vivendo próximo ao local onde ela foi encontrada. E ali o Siegfried, ele quer sair para conhecer o mundo, né? Para viver novas aventuras e para trazer novas vitórias ali aos pés da sua amada, né? Que afinal de contas também é uma guerreira.
E ali então eles decidem em consenso que ele vai partir para conhecer o mundo. E ele deixa então como sinal do seu amor e da sua fidelidade o anel, né? O anel que gerou todo aquele conflito, né? Ele deixa para Brunhilde e ela, por sua vez, entrega para ele o seu cavalo, o seu corcel, que é o Grane, né? Que também desceu com ela para o mundo dos homens. Ali com esse cavalo, então, ele pega um barco e segue seu destino descendo ali pelo rio Reno. Às margens ali do rio Reno havia um outro reino, que era o reino dos Gibichungos. Tá? Ali o rei era o mais velho dos irmãos, que era o rei Gunther. Ele vivia com a sua irmã Gutrune e com o meio-irmão deles, que era o Hagen. O Hagen, ele era filho do anão Alberic, que era aquele anão lá do início da história, né, do Ouro do Reno, que roubou o ouro ali das ninfas, né? Então, quando o Siegfried, ele mata o dragão e se apodera ali do tesouro, ele deixa aquele ouro lá, tá? Ele leva consigo o anel, leva também aquele elmo, né, o elmo da invisibilidade, mas ele não se importa muito com aquele ouro, tá? Para ele não faz muita diferença, então ele deixa uma parte, né, eu acredito, e nisso o Alberic vai lá e se apodera de parte desse ouro também. E com esse ouro, então, ele compra o amor ali da rainha, tá? Desse reino, e acaba tendo com ela esse meio-irmão, que é o Hagen, e que vive ali com esses outros filhos, né? Essa história deles não é contada, tá? Na ópera, então eu não vou poder explicar aqui com detalhes, mas enfim, chegamos nesse reino então, onde vivem ali o rei Gunther, a sua irmã Gutrune e o meio-irmão deles, o Hagen. E é justamente nesse reino que o Siegfried vai chegar ali com o seu cavalo. Ali o rei Gunther, ele está à procura de uma esposa e também a Gutrune está precisando se casar, né, à procura ali de um marido. E a essa altura, eles já sabem, né, da história da Brunhilde, do Siegfried, né, eles sabem de quem se trata, né. Quando o Siegfried, então, adentra ali os portões do reino, ele é recebido com toda a pompa e circunstância, né, com toda a hospitalidade, e ali eles já começam a maquinar um plano, tá? Principalmente vindo do Hagen, que é um sujeito ali bastante astuto, né? Um sujeito ali maligno também, e que é conselheiro do seu irmão, que é o rei Gunther. Então o Hagen ele já bola um plano para que a Gutrune também é chamada de Cremhilde, tá? Cremhilde ou Cremilda em outras versões. Nessa versão, ela é chamada então de Gutrune. E a Gutrune se interessa pelo Siegfried e o Gunther, ele já tem bastante interesse também na Brunhilde. Então o Siegfried, quando ele chega ali no reino, ele conta, né, da sua esposa, do seu amor por ela e tudo mais, mas o Hagen então combina com a Gutrune de oferecer uma poção mágica para o Siegfried. E assim ela faz, tá? Essa poção vai causar ali o esquecimento no Siegfried e ele vai cair de amores por ela, tá? Então é uma poção do esquecimento e da paixão. Nisso, então, ele toma essa poção e se esquece completamente da sua amada Brunhilde. E nisso, o Gunther, então, conta para ele que está interessado em uma moça, né, uma mulher, mas que essa mulher vive em um local cercado pelo fogo e que ele não teria condição, né, de transpor esse fogo, não teria essa capacidade. E o Siegfried, ali, que é bastante ingênuo, tá? Como eu já disse no outro vídeo, ele é assim, até meio bobo, né? Muito inocente. Ele se oferece para buscar essa mulher, se fazendo passar pelo rei Gunther, porque como ele tem aquele elmo que lhe dá o poder tanto da invisibilidade como de se transformar em qualquer coisa,
ele, usando o elmo, poderia se transfigurar, né, tomar a figura ali do rei Gunther, e com isso, como ele tem a capacidade de passar pelo fogo e tudo mais, nada ia acontecer com ele, né? Então ele se oferece para ir até lá e buscar a guerreira Brunhild. Ali eles fazem um pacto, tá? Um pacto de sangue, inclusive. E assim eles vão para lá, então, ele com o elmo, ele atravessa ali o fogo, utiliza o elmo, se transforma na figura do rei Gunther, chega para Brunhild, a domina ali, né, e traz a força, né, pega a força, mas ele vê o anel que está na mão dela e rouba esse anel, toma, né, esse anel dela de volta, sem se lembrar que foi ele mesmo que havia dado esse anel de presente para ela. Ali, então, eles voltam para o reino, né, para o reino ali dos Gibchungos, e ele volta para se casar com a Gutrune, e a Brunhild, que foi levada então à força, quando ela vê o Siegfried lá com a Gutrune, ela se desespera, ela fica assim enlouquecida, acha que está sendo traída por ele, né? E ele fala, não, imagina, eu nunca vi essa mulher na minha vida, ela tá louca. Ele fala pro Gunther, né? Fala, não, essa sua noiva tá completamente ensandecida, tá louca, porque eu nunca vi na minha frente. E ela batendo martelo ali que não, que ela era esposa dele, e achando realmente que ele está mentindo. E os dois fazem um juramento, tá? Eles fazem esse juramento ali sobre a lança do Hagen. Cada um contando a sua versão como se fosse verdade, né? Cada um dos dois ali jura sobre a lança do Hagen que está contando a verdade. E ali, pela lei deles, né, qualquer um deles que fosse, então, que se descobrisse, né, que está mentindo, teria que pagar com a própria vida. Mas mesmo contra a sua vontade, a Brunhild acaba se casando com o rei Gunther, e o Siegfried se casa então com a Gutrune. Passada ali as bodas, eles vão partir para uma caçada, tá? Mas também já é um outro plano ali do Hagen, porque ele sabe que o Siegfried tem um ponto de vulnerabilidade. E fazendo mais um paralelo com a mitologia grega, a gente tem ali o herói Aquiles, né, que tem o seu ponto de vulnerabilidade, que é o calcanhar, né, o calcanhar de Aquiles, que é o único ponto do corpo dele que ele poderia ser morto caso fosse atingido, né? Então, o Siegfried também tem um ponto vulnerável, que é as costas. E isso quem conta para ele é a própria Brunhild, porque ela está cega ali de raiva, né? Está enfurecida, então ela quer vingança, e ela acaba se unindo ao Hagen para trair então o Siegfried. Ela conta então que o Siegfried tem esse ponto de vulnerabilidade, que são as costas. Então ali eles partem para uma caçada, e ali é um ambiente propício para que aconteça um acidente, né? Para que ele tenha uma morte que seja parecida com um acidente. Então eles vão aproveitar ali essa oportunidade, né? E nessa caçada, então, o Siegfried se afasta ali dos demais, né, dos outros caçadores, dos outros homens, e está ali às margens do rio Reno novamente. E ali quem aparecem? As ninfas, aquelas mesmas lá do ouro, lá do início. E as ninfas, então, veem o anel em seu dedo, né? E pedem para que ele devolva esse anel para o rio e quebre assim a maldição, né? A maldição que ele está sujeito ali a passar. E elas tentam convencê-lo ali, mas ele fala, não, esse anel fui eu que conquistei com o meu esforço, né? Foi eu que matei o dragão e não sei o quê. E ele se recusa a entregar esse anel de volta para o rio. E ali elas falam, então, olha, a gente te avisou, a gente tentou te avisar, te alertar, mas infelizmente o seu destino então terá que ser cumprido, e você vai no dia de hoje ainda perder a sua vida. Ele acha que elas são ali pássaros aquáticos, tá? Porque ele tem esse dom, né, de falar com os pássaros, de entender ali a linguagem dos pássaros, e ele acha que elas são ali pássaros aquáticos, e não dá bola, tá? Pro que elas estão dizendo. E ali então ele reencontra ali os outros caçadores, o Hagen conta para eles
o que aconteceu, o que elas falaram, e o Hagen ali avançando com seu plano, ele pede para que o Siegfried conte a sua história ali para os outros caçadores, né? E nisso, enquanto o Siegfried então está narrando as suas aventuras ali com o dragão e tudo mais, o Hagen coloca então uma poção ali no vinho do Siegfried para que ele retome a memória. E ali ele vai se lembrando da Brunhilde, vai contando que ele vivia com ela realmente, dando a parecer que ele estava então mentindo, né? E ali o Hagen então fala, não, se você estava mentindo, então a gente vai ter que ir para um duelo, né? Porque você mentiu, você vai ter que pagar com a própria vida. Então ali eles vão para um duelo e o Hagen então o ataca pelas costas com a sua lança, causando então a morte do herói Siegfried. E ali ele cumpre então o seu destino, assim como as ninfas tinham alertado. Quando eles voltam, então esses caçadores voltam para o palácio, ali com o corpo, né, do herói Siegfried, a Brunhilde, ela cai em si, tá? Ela percebe, ela entende toda a trapaça ali e ela fica desesperada, né? A Gutrune também fica muito triste ali, muito desesperada também, porque afinal de contas ela gostava também do Siegfried. O próprio rei Gunther fica se sentindo muito mal, porque ele também percebeu que ele foi deixado se levar, né, pelos conselhos ali do Hagen, que ele acabou traindo um amigo, né? A Brunhilde, quando ela cai em si, né, quando ela vê aquele fogo da pira funerária do Siegfried, ela fala então que os dois só vão poder ficar juntos na eternidade, e ela se atira então com seu cavalo Grani sobre aquele fogo, né? Então ela acaba tirando a sua própria vida, dando então esse desfecho trágico à história de amor entre os dois. Então esse fogo da pira funerária do Siegfried vai se misturando com o fogo, com as chamas que estão também queimando ali o castelo do Valhalla, tá? Então ali vai acontecendo o desfecho da história da Brunhilde e do Siegfried e também a morte ali, a decadência dos deuses. Essa ópera composta por Wagner é de uma magnitude imensa. É uma das maiores obras artísticas criadas pela mente humana, e o seu significado vai muito além de uma história de dragões, heróis e espadas. Ela possui um significado místico e esotérico que envolve a alma, o espírito e outras simbologias que a tornam tão atraente. O próprio Wagner dizia que os primeiros acordes ali do Ouro do Reno ele teria recebido através de um sonho já praticamente completo, tá? Então essa foi uma obra certamente inspirada ali por entidades superiores. Nessa ópera nós temos longos momentos apenas instrumentais, onde a gente começa a entrar num processo ali quase que meditativo, se distanciando ali do mundo da matéria, do mundo físico e adentrando então esse ambiente onírico e lúdico, onde a gente vai poder apreciar melhor essa obra. Sobre essa história existem vários filmes, dos quais eu não vou falar no vídeo de hoje, senão vai ficar muito extenso, mas em especial um filme do diretor alemão Fritz Lang, eu vou fazer um outro vídeo para falar a respeito, que também merece, tá? E que dá uma certa continuidade nessa história, e também outras curiosidades, tá? Em outro momento eu volto para falar sobre as curiosidades a respeito dessa obra. Bom, e assim eu concluo o meu objetivo, que foi o de resumir a história contada nessa ópera. Essa foi uma pesquisa que me deu bastante trabalho, mas foi um trabalho que eu fiz com muito prazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e até o próximo vídeo.